Oi, gente, voltando. Veja só, eu parei. Oi, gente, voltando, bora lá. Na verdade, eu parei um pouco na metade do conteúdo em relação às duas teorias, de quando nasce uma obrigação cambial, porque o nosso Código Civil, ele trouxe uma contradição, tá? Ele trouxe duas previsões. No artigo 905, ele diz, no parágrafo único do 905, ele diz que a prestação é devida, ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente. Então, ele adota, no artigo 905, a teoria da criação. Só que aí, um pouquinho antes, no 896, ele diz que o título de crédito não pode ser reivindicado do portador que o adquiriu de boa fé e na conformidade das normas que disciplinam a sua circulação. Gente, antes de 2002 já existia uma grande discussão doutrinária a respeito de qual era o momento, se era a teoria da criação ou a teoria da emissão. E o nosso Código Civil, ao invés de vir para resolver essa celeuma, ele apenas colocou mais lenha na fogueira. Então, atualmente, a briga é grande. Eu, Mariana, pessoalmente, defendo a ideia de que o correto é a teoria da emissão, ou seja, o momento, a entrega voluntária, né, a tradição, o interesse do emitente de entregar a outrem é o que gera a obrigação, e não quando ele é furtado, quando ele é compelido a não estar da posse do título que ele próprio criou. Esse é o meu entendimento, tá? Mas eu não vou pedir na prova o meu entendimento. Então, o que vai cair na prova é quais são as teorias, tá? Eu não vou querer uma teoria correta. Gente, principais institutos cambiais. Agora nós vamos utilizar, nós vamos conhecer expressões que até estão, de alguma maneira, no nosso dia a dia, tá? A gente fala, a gente escuta ou a gente fala, principalmente o pessoal que trabalha com isso da turma, fala muito desses institutos, tá? E alguns, a prática, ele utiliza de maneira equivocada, tá? Ele utiliza de uma maneira diferente do que a gente está acostumado. Por exemplo, eu gosto de começar logo com esse saque, que para mim o saque era o momento que o sacado retirava da conta do sacador o valor a ser pago ao tomador, ao beneficiário, tá? Inclusive eu falo saque algumas vezes, mas a utilização correta da expressão é a própria criação. É o ato, o saque é o ato de criação. Daí o nome de sacador. Eu estou criando, eu estou emitindo o título de crédito. Eu estou gerando esta obrigação. Gente, já o aceite é o ato subsequente, nos casos em que existe a necessidade desta atuação. E aí nós vamos ver com calma os títulos que precisam do aceite e os títulos que não precisam, tá? À medida que nós estamos vendo os títulos de crédito, a gente vai falar disso. Mas aceite é o ato formal que efetiva, é que formaliza a obrigação do sacado de efetuar o pagamento. Então, essa obrigação, ela nasce a partir do momento que o sacado, ele dá o aceite dele, ele formaliza a sua aceitação. O destinatário da ordem de pagamento, minha gente, ao dar aquele aceite, ele se torna o devedor principal, tá? Ele que vai, a partir do aceite, ele que vai ser o responsável por promover
aquele pagamento, tá? Gente, o sacado, ele apenas se obriga ao pagamento no caso de efetuar o aceite. Mas atenção, minha gente, nós vimos, né, a exceção que o cheque, ele, apesar de ser uma relação triangular, né, de ter o sacado, o sacador e o tomador, o cheque, ele independe de aceite. Tá legal? Gente, esse aceite, ele é realizado no anverso do título. Eu não sei por que a legislação gosta de utilizar essa expressão anverso. Ele poderia botar na frente, né? Porque o anverso, o contrário do verso, é a capa, é o rosto do título, é a frente do título. Então, sempre que eu falar em anverso aqui, nós estaremos falando da capa, da frente, do rosto do título. Gente, endosso, principal ato cambial. Ele é o ato que permite, que promove a circulação nos títulos nominais à ordem, ou seja, os títulos típicos, os títulos nominados. Gente, o endosso, ele possui dois efeitos, tá? Primeiro, ele transfere a titularidade do crédito, ou seja, eu tinha um valor a receber e agora quem vai ter o valor a receber vai ser José, ser Augusto, tá? E em contrapartida, ele gera uma obrigação, uma responsabilização à pessoa que está endossando, ou seja, uma responsabilidade para o endossante, né? O endossante, ele vai se tornar co-devedor, ele vai se tornar devedor indireto do título também. Isso está lá na Lei Uniforme de Genebra, tá? Gente, em regra, o costume, a prática, é que o endosso, ele vai ser realizado no verso, na parte. Ó, meus filhos estão brincando com os cartões de crédito velho. Amam brincar de cartão de crédito, nunca vi. O endosso, ele vai ser realizado no verso, na parte de trás do título, tá? Se ele for realizado da maneira típica no verso, basta a assinatura, ou seja, o endossante assinou ali, ele está fazendo o endosso daquele cheque, daquele título, né? Mas, se ele fizer o endosso na frente, no anverso, não tem problema. Agora, ele precisa que, além da assinatura dele, ele mencione expressamente, ele escreva lá que se trata de um endosso, certo? Então, ou seja, no anverso basta a assinatura. No verso basta a assinatura. No anverso também é possível, mas neste caso vai haver o quê? A necessidade de prever expressamente, desculpa, gente, que se trata de um endosso, certo? Gente, em regra, o endosso, ele é para os títulos típicos, os títulos nominados. Só que existe, desde que tenha a cláusula expressa, que o título atípico, o título típico, ele vai ser não a ordem, ou seja, ele vai se assemelhar a um título atípico. Nesse caso, o título ele vai circular através da seção civil de créditos, ou seja, é uma exceção. Gente, outra informação importantíssima em relação ao endosso, cai muito em prova. Não é possível haver endosso parcial, endosso em relação a uma certa porcentagem, a um certo valor da dívida, tá? Esse tipo de endosso, ele é considerado nulo, inexistente, tá? É vedado também o endosso subordinado a alguma condição, assim, por exemplo, estou endossando caso
o corona, a vacina do corona seja encontrada até 31 de dezembro de 2020. Ó, bora fazer um bolão, bora, para ver quando é que vai sair essa vacina. Eu já estou sem esperança. É vedado o endosso banado a alguma condição, tá? E, por fim, não há limite ao endosso, tá? Antigamente, havia um limite do endosso na lei da CPMF, que dizia que no cheque só poderia haver um endosso. Mas essa lei, quando ela foi revogada, acabou com isso. E atualmente, todos os títulos de crédito no Brasil, eles não possuem limite de endosso, certo? Eu queria trazer para vocês aqui uma observação em relação à contradição do cheque, ó, do Código Civil em relação à Lei Uniforme de Genebra. Veja só. O artigo 914, ele diz que o endossante, né, o responsável pelo endosso, ele não responde pelo cumprimento de obrigação constante do título, ou seja, ele só vai responder se houver uma cláusula expressa. Nesse momento, ele vai ser solidário, tá? Com o devedor principal, quanto ao pagamento daquela cártula, daquele valor, tá? E aí o parágrafo 2º diz que cabe ação de regresso. Mas, gente, o artigo 15 da LUG, ele diz exatamente o contrário. O endossante, salvo cláusula em contrato, garante tanto da aceitação como do pagamento. Ele garante, ele é obrigado pelo pagamento, tá? E aí ele traz a questão que o endossante ele pode proibir o novo endosso, né? Que a gente já falou, inclusive. Tá, vou parar aqui e a gente volta com os tipos de endosso, os mais diversos tipos de endosso.